Todos nós já ouvimos falar sobre o poder dos salmos. Alguém já teve alguma experiência com algum salmo que rezou, com algum salmo que alguém falou para rezar e deu certo? E você sabia que cada salmo tem uma finalidade? Eu estava olhando o livro de rezas da minha avó, muito antigo, que ela deixou para minha mãe, que não tem mais nem as folhas direito, né? E tem um significado de vários salmos. E eu encontrei em outras coisas o complemento para que nós possamos entender o significado de cada salmo. E eu vou deixar aqui uma lista com o significado de cada salmo. Mas hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91 e eu vou contar uma história para vocês sobre o Salmo 91, para vocês perceberem a grandiosidade do poder deste salmo. Eu sou Lília Amorim, coach de relacionamento, autora de vários livros, e me aguarde que brevemente está vindo um livro novo aí. E se você está amando o canal, não custa nada pegar o seu dedinho, deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar o vídeo com os amigos. Eu tenho uma história muito interessante sobre o Salmo 91. Eu tenho várias, mas uma me marcou muito, né? O Salmo 91, para quem não sabe, é o salmo mais poderoso que existe. Se você estiver passando por alguma tribulação, alguma angústia, sofrimento, reze o Salmo 91 com muita fé. Você pode ter certeza que todas as dores vão se dissipar, todas as angústias vão passar e você vai ver como aquela pessoa que tanto machuca você, que tanto faz mal a você, que tanto inveja, aquela pessoa que te atinge negativamente, não vai ter mais nenhum poder sobre você. Porque às vezes nós deixamos a energia ruim tomar conta da nossa vida. Mas se você rezar o Salmo 91 todos os dias, você tem um escudo muito poderoso em sua vida, a sua fé. E a fé, ela move o quê? Ela move montanhas. E você, com certeza, em um momento de angústia, de sofrimento, de dor, vai lembrar do poder do Salmo 91. Então, eu vou contar aqui minha história para vocês. Agora eu vou contar a história que aconteceu comigo. Aconteceram várias, mas essa foi a mais marcante. Um tempo atrás, muito tempo atrás, antes de eu me tornar coach, eu trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de plano de saúde. E eu já estava lá já há algum tempo e tal, mas eu não queria ficar lá. Então eu estava fazendo entrevista para várias outras empresas, porque eu já tinha trabalhado como visitadora médica, né? E eu gostava desta área e estava querendo voltar. Então, uma pessoa chegou até mim, uma pessoa conhecida, não vou dizer amiga, mas conhecida, e me pediu um emprego neste lugar. E como tinha uma vaga, ou melhor, ia surgir uma vaga, eu falei, né? Por que não? Eu conheci essa pessoa superficialmente. E ela chegou para mim toda humilde, dizendo qualquer coisa serve. Tinha sido demitida de uma grande multinacional, estava desesperada, tinha conta para pagar e aquelas coisas todas, né? Eu fiquei com pena dela e quando surgiu a vaga eu a chamei. E esta pessoa não se mostrava nem um pouco satisfeita com o trabalho, nem um pouco satisfeita com o ambiente de trabalho, nem um pouco satisfeita com nada. E quando foi um dia, eu já estava prestes a sair, porque eu já tinha sido chamada, só estava faltando ir para o treinamento, para outra empresa, né? Eu cheguei para ela e disse, fulana, quando você for atender alguém, por favor, sorria, mostra que você é simpática. Porque ela atendia as pessoas com muito má vontade e dava para perceber. Ela chegava lá e dizia, boa tarde, o que quer? Com aquele, sabe, o que foi, pode falar. Mas com aquela cara ruim, sabe, passando para a pessoa que ela não estava ali bem legal, que ela não estava bem, que não era aquilo que ela queria. Isso é muito ruim, né? E eu peguei, chamei a atenção dela e disse, olha só, na maior calma, né? Quando você for atender alguém, por favor, mostre simpatia.
Chega lá, diga boa tarde, que posso ajudá-lo. Seja simpática, as pessoas pagam muito caro. E aí ela chegou e falou para mim a seguinte pérola: ah, não vou mostrar meus dentes como cavalo. Olha só, uma pessoa que se humilhou, pediu um emprego, estava desesperada, aí quando começa a trabalhar, mostra de fato quem é, né? Que nós só conhecemos a pessoa quando nós convivemos com a pessoa, não adianta. Tudo bem. Passou um tempo, aí eu saí da empresa e ela precisou de um treinamento, né? Ela ficou no meu lugar, eu a indiquei, e aí ela precisou de treinamento para algumas coisas que ela não sabia. E eu fiquei de dar o treinamento para ela, só que eu viajei e eu ficava o dia inteiro em treinamento, fazendo prova, lendo bula, uma porção de coisas, né? Que eu voltei para a área médica. E aí, essa menina ficou louca atrás de mim e tal, né? E quando foi um dia, na época o pessoal deixava mensagem na caixa postal, não tinha um WhatsApp com áudio, nem com videochamada, nem nada. Dá bem, né? E ela deixou uma porção de coisas, que eu não era comprometida, me dizendo coisas terríveis, né? Que eu não tava nem aí pra ninguém, tal. Ok. E aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu passava o dia inteiro em treinamento, mas que eu não tinha tido treinamento, que eu tinha aprendido tudo em uns livros que tinham lá. Expliquei. E eu não tive treinamento. Quando a pessoa se interessa, a pessoa aprende. Aprende de qualquer jeito, mas aprende, porque a pessoa precisa, a pessoa tem que estar interessada no trabalho que tem. Não interessa se não é aquele trabalho que ela quer. Tá levando dinheiro para pagar as contas, pão de cada dia para casa, tem que se interessar, né? E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu já fui boa demais para essa garota, eu não vou mais tá nem aí para ela. Segui minha vida. Quando foi um dia, ela soube que eu estava nessa empresa muito bem e tal, e ela armou, olha só, para que eu fosse em um determinado local. Até hoje eu não entendi o que ela ia fazer comigo. Para que eu fosse em um determinado local, falar com tal pessoa. Gente, desculpa aí a zoada que tá, porque tá tendo uma construção aqui perto daqui de casa e tá horrível pra eu gravar vídeo, tá? E aí ela pediu que eu fosse falar com tal pessoa, tal, como eu soube, né? Porque aquele determinado local, ela morava naquele determinado local e eu sabia onde ela morava. E eu achei estranho, né? Nossa, o que essa garota quer comigo? O que essa pessoa quer comigo, né? Não tenho mais nada para falar com ela. O que ela ainda quer comigo? E aí eu achei muito estranho. Eu comecei a rezar o Salmo 91 dentro do carro. Comecei a rezar. E eu fui subindo e descendo a rua e rezando, né? Quando eu parei, o telefone toca. Ela, disfarçando a voz, né? Disse, ela estava em um outro número, que não era dela, mas a voz eu conheço muito bem. E ela disse que não era mais necessário eu ir, porque tinha sido cancelado, em outra oportunidade me chamaria. Eu não lembro se era alguma parceria, se era algum médico, eu não lembro de fato o que era. Mas eu rezei com tanta fé, porque eu sabia a semente do mal que ela era. Eu tive, nessa pouca convivência com ela, neste tempo pouco que eu tive com ela, o exemplo certo de que certas pessoas podem sim nos causar mal com toda a sua energia ruim. E que certas pessoas vão ficar sempre insatisfeitas, não importa o que você faz por elas. Elas sempre vão achar que você está fazendo pouco. Então, quando eu rezei o Salmo 91 e o telefone tocou, eu rezei com tanta fé, porque eu tinha certeza que ela ia fazer alguma coisa ruim para mim. Eu não sei se ela ia me agredir verbalmente, eu não sei se ela ia me humilhar diante de alguma situação, mas coisa boa não era, né? Porque ela sempre foi uma pessoa ruim, deu para perceber. E eu já passei por outras situações em que eu fiquei parada na estrada,
sem ter ninguém, de repente apareceu umas pessoas e trocaram o pneu do meu carro. Olha, cada situação, e eu sempre rezei o Salmo 91. Então, eu vou deixar uma lista aqui com vocês, o significado, ou melhor, significado não, para que serve, né? Cada salmo. E eu digo para vocês, sempre que vocês estiverem passando por alguma situação desagradável, alguma angústia, alguma aflição, tenham fé. Rezem o Salmo 91, que com Deus ninguém pode. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Um grande beijo e até a próxima. Bate aqui!